Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus e hoje eu os convido a meditar não lá no livro de Zacarias, como a gente tem costume, mas hoje aprove ao Senhor nos dar uma mensagem em João, capítulo 19. Abra aí sua Bíblia. Evangelho de João 19. Abra aí sua Bíblia. Verso 25 ao 27. Depois nós vamos fazer outras leituras aí para frente ainda, então não feche sua Bíblia, tá? João 19, 25 a 27. Diz assim, irmãos: E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, junto a ela, o discípulo amado disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse aos discípulos: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo tornou para sua casa. Capítulo 20, irmãos, versículo de 1 a 8, diz assim: No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhe: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E baixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas debaixo no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao seu sepulcro e viu e creu. Agora capítulo 21, versículo 20 a 23. Capítulo 21, verso 20 a 23. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Irmãos, oremos mais uma vez. Senhor, damos graças, Pai, pela tua palavra e pedimos ao Senhor que venha nos abençoar, abrir o nosso entendimento, que tenha, Deus, para nós também, Pai, verdades, ó Deus, no nosso coração, para que assim, ó Deus, a nossa fé e a nossa devoção, Senhor, seja cada dia maior. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na Páscoa, nós contemplamos dois pilares da fé. E quais são esses dois pilares da fé? O primeiro pilar é a cruz. Como nós cantamos aqui e lemos, a cruz tem um significado muito importante. Na verdade, irmãos, o que nos importa nem é tanto Jesus ter nascido, porque se só Jesus tivesse nascido e não tivesse morrido, ele então não seria aquele que o Messias tão esperado, tão prometido. Mas ele precisava morrer e ele precisava ressuscitar. Então a ressurreição é o segundo pilar. Os dois pilares então são cruz e redenção, ou ressurreição. Mas, irmãos, há um homem que aparece nesses dois momentos e continua sendo mencionado depois deles. E o nome dele é João. Embora muitas vezes nós olhemos e foquemos, principalmente no capítulo 20, olhando para Maria, Maria Madalena e as outras mulheres que vão, irmãos, ali, chegam ao sepulcro, nós vemos também que João aqui nos chama a atenção para um outro homem, e ele então não se identifica, interessante, né? Aqui ele chama a atenção que nós não vemos ele dizendo o seu nome, mas ele simplesmente usa o termo, o discípulo a quem Jesus amava. Isso não é presunção, irmãos, é revelação. Isso é a revelação do amor de Deus dada
aquele discípulo. Ele não está aqui, irmãos, dizendo, sou o melhor de todos. Irmãos, o que ele está dizendo aqui é, minha identidade será no amor de Cristo. O que ele está dizendo aqui, irmãos, é que eu sou salvo por aquele que um dia me amou. Irmãos, um caso muito conhecido no mundo cristão é de Nick Vujicic. Ele nasceu, não sei se os irmãos já viram, provavelmente você já viu algum vídeo dele na internet. Irmãos, ele nasceu sem braços, sem pernas, e durante a infância e a adolescência enfrentou rejeição, foi uma criança e um adolescente deprimido, chegou a tentar tirar a própria vida. Mas algo mudou profundamente a sua história, irmãos. Ele passou a compreender o amor de Deus por ele. Não como teoria, não como mera letra escrita em um livro, mas, irmãos, como identidade. Hoje, irmãos, ao se apresentar, ele não começa dizendo, olha, sou alguém que superou limitações, sou alguém que serve de exemplo, de força para você. Não. Irmãos, ele frequentemente afirma algo mais profundo, eu sou alguém amado por Deus. E essa identidade, irmãos, redefiniu tudo. Irmãos, sua dor não desapareceu, os preconceitos não foram embora, suas limitações não mudaram, mas a sua maneira de ver foi transformada. O que nós observamos que João tem em relação aos outros discípulos é uma forma diferente de ver o amor de Deus. É uma forma diferente de ver o sacrifício, é uma forma diferente de ver tudo aquilo que ele viveu nos 3 anos e meio de discipulado que ele pôde ter com o Salvador. Irmão, João faz exatamente isso. Ele poderia apresentar-se como, por exemplo, títulos. Ele podia dizer, olha, eu sou o apóstolo. Ou então ele podia dizer, olha, eu sou testemunha ocular, como Pedro gosta de falar que é. Ou então, olha, eu sou o líder da igreja. Mas nem aqui e nem no seu livro, nas suas epístolas e no livro de Apocalipse, a qual ele é o relator daquilo que Jesus estava revelando, ele se identifica como apóstolo, ou como testemunha, ou como líder, mas ele coloca assim, irmãos, termos muito mais aprazíveis, como servo, e aqui como discípulo amado. Irmãos, o discípulo a quem Jesus amava é um termo tão profundo e carrega tanta intimidade, mas essa intimidade é algo transparente diante daquilo que nós observamos, porque quando alguém entende o amor de Cristo, irmãos, não precisa provar o seu valor, não precisa competir, não precisa se afirmar, ele descansa em quem é, ele agora sabe quem é. Talvez você esteja assim hoje, irmãos, você está aqui, mas não sabe quem é. Talvez você não se identifique com esse Deus. Irmãos, João é assim. Ele escreve como alguém cuja identidade foi marcada pelo amor de Cristo. E nós também precisamos, irmãos, ser identificados assim, com pessoas que foram marcadas por uma identidade, uma transformação realizada no nosso coração, de forma que agora nós vemos, irmãos, as coisas de forma diferente. Então, irmãos, hoje eu queria chamar a atenção para você, o discípulo amado, e ele então na cruz ao túmulo, e aquilo que Deus faz à sua vida. É importante nós entendermos e meditarmos nessa noite. Irmãos, em primeiro momento, quando nós lemos o versículo 26, lá no capítulo 19, nós observamos, irmãos, que na cruz o amor é provado. Versículo de número 26 do capítulo 19. Abra lá, vamos voltar lá e vamos ler juntos o versículo de número 26, ok? Vamos ler, irmãos. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado disse, mulher, eis aí teu filho. João está onde, irmãos? Poucos estão. João está no momento certo, no lugar certo, aos pés da cruz. Irmãos, nós precisamos lembrar que eram 12 discípulos. Desses 12, um traiu, o resto correu.
O resto está bem longe. Na verdade, o que se aproxima mais de Jesus, tirando João que está ali vendo a crucificação, os outros todos temerosos de estarem presos, foi Pedro, irmãos, porque Pedro de alguma forma, em algum momento, seguiu Jesus de longe. Mas quando ele percebeu que aquilo poderia, como o povo diz hoje, vai dar ruim, ele pegou e saiu fora. Mas lá estavam aquelas mulheres, e lá do lado de Maria está justamente esse João, o João amado, o discípulo amado. Então, irmãos, enquanto outros fugiram, ele permaneceu. Sabe por que ele permanece, irmãos? Porque ele sabia que era amado. A cruz é a prova, irmãos. O objetivo do amor é Deus. Então, nós observamos que quando Romanos, Paulo fala o seguinte: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós observamos então, irmãos, que o amor foi mostrado ali, e agora João está presenciando o amor. Em 1 João capítulo 3, versículo 16 diz: nisso conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. Percebe o que João está dizendo? Eu vi o amor. Eu vi ele entregando sim por mim. Eu vi ele se entregando por mim. Irmão, John Stott, ele diz que a essência do pecado é o homem substituir Deus por si mesmo. Mas ele depois afirma o seguinte: a essência da salvação é Deus substituir o homem por si mesmo. Então, o pecado é eu trocar Deus e colocar eu lá. Salvação é eu sair de cena para que Deus tome o meu lugar. Foi isso que Jesus fez por nós. Você não precisa, irmãos, tentar merecer o amor de Deus. O que é importante nós entendermos do amor, e João parece ter essa consciência, é que eu não preciso me esforçar para ser melhor para você. Eu não preciso correr atrás para poder adquirir. Eu não preciso, irmãos, de forma nenhuma, irmãos, competir, mas apenas, irmãos, entender que esse amor me alcançou na cruz. Irmãos, isso já foi resolvido, porque ali está a prova definitiva. Você é amado. Você é amado. Isso é precioso. Isso é precioso. Mas, irmãos, quando nós olhamos a seguir, nós podemos entender que entre a cruz e a ressurreição, o amor é testado. Irmãos, existe o sábado. Lembra? Jesus morreu na sexta. Então, o sábado é o símbolo do silêncio. Nada aconteceu no sábado. Nada aconteceu, não houve louvores naquele dia, irmãos. Provavelmente nenhuma oração foi feita ao Senhor por aqueles discípulos. Ninguém, silêncio completo. Mas em um momento nós precisamos entender, irmãos, que a espera, a dor sem resposta, é algo bem claro no texto quando o sábado vem. Irmãos, o amor não deixou de existir, mas pareceu oculto. Parecia que para nós, como seres humanos, e provavelmente João pensou, parecia que não deu certo. Sabe por quê, irmãos? A culpa não é de João aqui. João não entendia. Nenhum dos discípulos entendeu quando Jesus falava que ia morrer ao terceiro dia e ressuscitar. Porque se João tivesse entendido, se existisse, irmãos, algum dos discípulos que provavelmente iria lá e ficaria à porta daquele túmulo durante os 3 dias, aguardando, esperando, seria justamente João. Seria justamente João. Mas João não entendeu. Mas ele não entendeu porque não quis entender. Porque a palavra de Deus ainda diz que João e outros discípulos ouviram da boca de Jesus que muitas coisas eles só compreenderiam lá na frente. E eles não entenderam realmente. Mas aqui nós observamos claramente que havia um intervalo, um silêncio. Deus está dando uma pausa na história, irmãos. Sabe o que o sábado simboliza? Uma grande vírgula. Sabe quando você está escrevendo uma frase bonita e você quer fazer aquela pausa para enfatizar alguma coisa? Deus está fazendo isso com o sábado. O sábado é uma imensa pausa, onde Deus vai preparar aquilo que era mais importante para ser dito.
Ele ressuscitou. Bendito é o Senhor. Em Lamentações, capítulo 3, irmãos, versículo 22 e 23, nós sabemos que a palavra de Deus afirma que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e Ele diz que ela se renova a cada manhã. Então, irmãos, porque andamos por fé e não pelo que vemos, nós podemos crer e cremos, irmãos, porque sabemos que isso é real. Charles Spurgeon, ele diz que quando não podemos ver a mão de Deus, devemos confiar em seu coração. Porque muitas vezes nós não vamos ver a mão de Deus e no sábado ninguém viu nada. Sumiu os milagres, sumiu as boas palavras, sumiu aquele que clamava ao Pai, sumiu tudo. Acabou as festas, irmãos, acabou a provisão. Ninguém mais foi curado no sábado. Mas nada aconteceu. Pães não foram multiplicados. Pessoas não tiveram seus demônios expelidos. Uma pausa. Irmãos, um compositor chamado Horatio Spafford, autor do hino It is Hell with Me Soul, que na nossa língua portuguesa quer dizer, está tudo bem com a minha alma. Ele depois que compõe esse hino, ele faz uma anotação embaixo desse hino, na folha. Ele diz o seguinte, fora do hino, ele diz o seguinte, perdeu, irmãos, perdão, ele diz o seguinte, seja qual for a minha sorte, tu me ensinaste a dizer, está bem com a minha alma. Mesmo no sábado, irmãos, a dor, ele confiou no amor de Deus. João confiou no amor de Deus. João confiou no amor de Deus. Nós podemos entender, irmãos, que muitas vezes na nossa vida também, parece que Deus para, não é verdade? Nós não ouvimos, nós não vemos nada, parece que nós estamos caminhando ao léu, parece que nada parece acontecer à nossa volta que indique onde precisamos ir, para onde precisamos apontar, nada que venha resolver, às vezes, alguma aflição, alguma dificuldade que temos passado, irmãos, mas todos enfrentamos momentos em que Deus parece ficar em silêncio. Mas a identidade não muda, você continua sendo amado. Você continua sendo amado. Como nós nos esquecemos disso, irmãos? Como nós esquecemos que nós não deixamos de ser amados, não só, irmãos, quando ouvimos a voz que esse amor se revela, mas muitas vezes no silêncio esse amor continua e nós achamos que esse amor se interrompeu e na verdade ele não se interrompe. Então, irmãos, no versículo 4 e no versículo 8 do capítulo 20, nós vemos, irmãos, que na ressurreição o amor é confirmado. Olha, o versículo 4 e o versículo 20, nós observamos o seguinte, irmãos. O texto fala de novo, ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro. E chegou primeiro ao sepulcro. Aí você fala o seguinte, não, pastor, é que ele era o mais atlético, ele era o mais preparado. Não, irmãos, ele era o mais ansioso para chegar lá. Ele era aquele que estava ávido para ver o que estava acontecendo. Ele, então, o texto chama a atenção que o outro discípulo, ele está falando dele, é João. Ele corre primeiro, ele chega lá. E quando ele chega lá, o versículo 8 fala o seguinte, olha, no finalzinho dele, mas vamos ler ele todo. Queria que você estivesse lendo comigo, vamos ler? Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu, e creu, e creu. Irmãos, na ressurreição, o amor é confirmado. João corre, irmãos, e quem sabe que o amado corre mais, é porque o amado aqui, o discípulo amado, ele tem fé. O texto fala que quem creu dos dois foi justamente ele. Ele crê. Ele crê, e quando ele vê o túmulo vazio, ele crê. Ele crê. E quando todo mundo pergunta assim, cadê o corpo? Roubaram. Não é esse o anúncio das mulheres? Sumiu, alguém pegou o corpo do nosso Senhor. Ele creu. O que ele creu, irmãos? Ele creu que ele foi roubado? Não, ele creu que o que ele disse que iria fazer estava se cumprindo. É isso que ele creu.
É isso que ele creu. Ele creu que aquilo que foi dito se cumpriu. E eu e você precisamos crer. E eu e você precisamos crer, irmãos, mesmo que todo mundo diga ou todo mundo pareça não crer como nós cremos. Então nós vamos viver, irmãos, cercados de pessoas que não vão crer como nós cremos. Tim Keller, irmãos, ele vai dizer que se Jesus ressuscitou, então você tem que aceitar tudo o que ele disse. Se não ressuscitou, então por que se preocupar com qualquer coisa que ele disse? Tim Keller é interessante, irmãos, você prestou atenção no que ele diz? Ele diz o seguinte: olha, se Jesus ressuscitou, então você tem que aceitar tudo o que ele disse. Agora, se não, então por que você se preocupa com o que ele disse? Você já parou para pensar que o mundo está muito preocupado com o que Jesus diz? Mas se eles não creem, para que eles se preocupam? É verdade? Mas e você? Por quê? O que você crê? Você crê no Jesus, literalmente, em tudo que ele disse, em todas as suas palavras, em todas as suas promessas? Você crê que realmente, nesse dia, ressuscitou? Você está aqui, por quê? Por quê, irmãos? Por que você está aqui? Porque você crê no Salvador, você crê no Jesus ressurreto. Você entendeu que quando Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 15, quando ele afirma, olha, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Você entende isso? Você entende isso? Você entende, irmãos, que se nós não cremos numa vida com Deus no porvir, nós somos os mais infelizes dos homens, como Paulo vai afirmar. Então, entenda que nós precisamos crer num Deus que realiza tudo, irmãos. A tumba de líderes religiosos está lá. Você pode ir lá encontrar a tumba, por exemplo, irmãos, você encontra a tumba de Maomé, você pode ir lá ver ele, enxergá-lo. Você pode, irmãos, por exemplo, procurar o túmulo de Buda, e você talvez encontre lá a pessoa dele lá ainda, não, o resto que sobrou daquilo. Mas você não vai achar um túmulo onde você vai lá ver Jesus morto, porque Jesus não está morto, ele vive. Ele vive. Nós não buscamos um Jesus, irmãos, que está morto, mas nós buscamos um Jesus que vive. O Cristo não, o cristianismo não se sustenta, irmãos, em memória, mas em um Cristo vivo. Não é aquilo que a gente fica passando, lembra do fulano? Nossa, que saudosa memória que eu tenho do ciclano. Não, nós cremos um Jesus que vive, que vive, que se manifesta em todo o tempo, em nossa vida, que amplie, irmãos, a nossa fé de uma forma incondicional, que muitas vezes, como a gente falou, nós não estamos vendo, mas nós estamos crendo. Nós estamos crendo. Eu gosto muito de um dito do Nicodemos, Augusto Nicodemos. Ele, em uma mensagem dele, ele fala uma coisa preciosa. Ele diz: olha, a maioria de nós não vamos fazer coisas espetaculares. Não vamos. Nós não vamos abrir mar vermelho, nós não vamos curar pessoas, nós não vamos fazer nada de espetacular, não vamos libertar pessoas, um povo. A maioria de nós, a grande luta que nós vamos enfrentar, irmãos, é passar por essa vida crendo sem ver nada. E eu pergunto para você, quem tem mais fé? Quem não viu e creu ou quem viu grandes coisas? Irmãos, o que é cobrado daquele povo que sai do Egito, aquele povo que perambula pelo deserto, aquele povo que se esqueceu de Deus, é que eles não lembravam do grande livramento, os grandes milagres, os grandes prodígios que os próprios olhos viram. E mesmo assim seguiram os deuses daquela terra. E isso, irmãos, serve de condenação. Eu e você, irmãos, talvez não vamos ver grandes coisas. Não vamos ver. Não vamos ver grandes coisas. Eu não vou ver, irmãos, Jesus. Não vou poder, quem sabe, é, uma coisa que talvez eu gostaria de ter feito, visto Tomé encostando nas suas feridas. Embora talvez eu e você tenhamos a fé de não precisar
tocar para ver, enxergar para crer. Mas é lógico que nós gostaríamos de ver Tomé tocando, olha só, é verdade. Olha as marcas. Eu gostaria de ver algumas coisas. Eu gostaria de ter vivido algumas coisas com esse Cristo, irmãos. Então, nós não vamos ver grandes coisas, nós não vamos às vezes fazer grandes milagres. Não, não. Mas, irmãos, nós podemos presenciar Cristo em nossa vida hoje. Muitos cristãos, irmãos, ao longo da história, irmãos, como missionários em campos hostis, né, em alguns lugares, morreram jovens, apesar da profunda devoção. Jim Elliot escreveu, irmãos, antes de morrer, o seguinte: não é todo aquele que dá o que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Entenda, não é tolo aquele que dá o que não pode reter, para ganhar o que não pode perder. Ser amado por Deus, irmãos, não o livrou da morte, mas deu sentido à sua vida. O que o amor de Deus faz por nós é dar sentido à nossa vida. Então hoje nós entendemos algo maior. E aí eu chego com os irmãos com a quarta conclusão que eu queria deixar com os irmãos nessa noite. Irmãos, o discípulo amado entende o evangelho por completo. O versículo 23 de João 21 diz o seguinte, João 23, versículo 21, diz o seguinte, vamos ler juntos aí? Vamos ler? 23, tá? 21, 23. Então, vamos ver? Então, vamos lá? Está projetado ali já, ó, quem não conseguiu abrir. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Então, irmãos, entenda o que aconteceu. Havia um diálogo entre Jesus e Pedro, e João estava perto, e ali então, Pedro questiona: uai, mas e esse aí, por que está indo com você? Era o discípulo amado. Então Jesus vira para Pedro, né, muito educado, Jesus, né, muito educado. Ô Pedro, se eu quero que ele fique comigo, o que que te importa? O que que te importa, Pedro? E aí, irmãos, o texto chama atenção que no meio, irmãos, daquele povo, daquela época, diante daquilo que foi ouvido, alguns discípulos e outras pessoas que ouviram Cristo dizendo isso, circulou, irmãos, uma lenda entre os judeus de que João nunca teria morrido. O próprio texto fala que, olha, alguns pensaram que ele não morreria. Né? A ideia de que ele viveria para sempre, porque assim ele esperaria ou aguardaria o Messias. Só que nós sabemos, irmãos, que isso não é realidade. O próprio João desmente isso no versículo 23, quando ele fala: olha, não foi bem isso aí que Jesus disse, não. Então, irmãos, o que eu queria chamar a atenção para você? Jesus não disse isso. O texto chama a atenção em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que ao homem está ordenado morrer apenas uma vez, mas também, irmãos, que nós teríamos que entender que o texto está dizendo aqui, e chama-nos a atenção, é que muitas vezes as pessoas não compreendem tão bem o evangelho. E começam então a distorcer e a criar pelas suas próprias mentes aquilo que elas acham que é o evangelho, que é a salvação. Então, aqui nós observamos que aquelas pessoas não entenderam bem o que aconteceu. Jesus nunca disse isso. Nós observamos que muitas vezes no nosso tempo as pessoas não entendem a palavra de Deus, ou então entendem de acordo com aquilo que é o seu desejo, a sua vontade. Muitos cristãos, irmãos, entendem a Bíblia corretamente porque amam a Deus. Ser amado por Deus, irmãos, não livrou da morte, mas deu sentido à vida daquele homem. Irmãos, o amor de Deus não significa ausência da dor, significa presença de propósito. Deus já disse para nós, o próprio Cristo afirmando lá em João capítulo 16, versículo 33, no mundo passais por aflições. Então ele chama atenção para a gente. O próprio Jesus já tinha afirmado: olha, vocês precisam entender. E a oração dele é: não vos tire do mundo, mas os livre do mal. Ou seja, nós, irmãos, vamos passar pelas aflições dessa vida. Nós vamos passar pelas dificuldades desse mundo, entendendo, irmãos, que elas são reais e elas vão nos acompanhar. Mas nós agora temos um propósito de vida.
Nós temos um propósito de vida. Então, irmãos, chegamos na quinta realidade que o texto nos apresenta. Esse discípulo, nós observamos que o que é real permanece. O versículo 22 do capítulo 21, ele diz assim, versículo 22: Respondeu Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue, segue. Irmãos, João permaneceu, mas não como pensavam. João permaneceu não como o texto literalmente quer dizer de uma pessoa que nunca passou pela morte, não fisicamente, mas em testemunho. Hoje nós estamos aqui falando de João. Nós estamos falando aqui de um homem que viveu há mais de 2000 anos atrás, irmãos. Estamos aqui contando dos seus feitos, lembrando que aqui é o próprio João narrando o que viveu. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 25, irmãos, a palavra de Deus nos diz: a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. O mundo passa, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Assim também afirma em 1 João, irmãos, no capítulo 2. João tem uma consciência de permanência, mas não essa consciência de permanência física, mas aquela que nós permanecemos perante dele. Se os irmãos lembram, quando a gente chegou aqui, nós falamos e pregamos sobre as primeiras epístolas ali, a primeira, segunda, terceira epístola de João. As primeiras mensagens que eu dei para os irmãos foram isso. E nós vimos que a palavra permanecer é em toda a sua carta, aparece várias e várias vezes. Dificilmente você lê 4, 5 versículos sem que apareça a palavra permanecer. Assim também como você não lê 4, 5 versículos que não apareça a palavra amor. Amor. John Piper, irmãos, ele diz que somente uma vida vivida para a glória de Deus deixa um legado que a morte não pode apagar. Somente. Mas você fala assim, pastor, mas eu não vou escrever nenhum livro. Eu não vivi grandes coisas para contar. Na verdade, pastor, eu acho que nem a minha igreja local vai lembrar de mim quando eu for por muito tempo, porque eu não fiz nada na igreja. Eu não fiz nada na igreja. Irmãos, nós podemos ser eternos. Nós podemos viver por muitos anos. A gente falou aqui de pessoas da palavra. Nós estamos lendo um texto de João. E com certeza João será mais lembrado do que nunca, do que nós todos aqui, pelo que ele fez. Mas a história está cheia de pessoas que permaneceram. Permaneceram e permanecem vivas na memória. Quando você entende o que que é ser um cristão, nós citamos alguns aqui, né, escritores, citamos, por exemplo, Jim Elliot, que foi um missionário que assim também entregou sua vida por amor do próximo. E assim, irmãos, a história é feita de pessoas que elas permanecem vivas pelos séculos dos séculos. Enquanto, irmãos, esse mundo existir, nós vamos lembrar de pessoas que viveram aos pés da cruz. Irmãos, séculos depois ainda lemos o Evangelho de João, séculos depois ainda lemos as suas cartas, séculos depois nós ainda lemos Apocalipse, irmãos. O discípulo amado continua pregando, irmãos. Então, a ressurreição garante que a vida não termina hoje. A ressurreição garante, irmãos, que embora nós saiamos desse mundo, irmãos, a nossa vida permanece naquilo que deixamos como ensino. Eu já compartilhei com os irmãos que trabalhando numa congregação chamada Piripitinga, né, eh, na verdade o segundo campo, do segundo ano, depois de ordenado, depois de sair do seminário, eu fui para esse lugar, chama Piripitinga, um lugarzinho bem pequeno, feio, feio demais, eu nunca vi um lugar tão feio. Eh, mas irmãos, eu ainda peguei o bom, e disse que lá era essas casas antigamente era aquelas casas, pouco tempo antes de eu ir para lá, essas palhoças, né, essas casas de bambu, né, feita de bambu e barro, a maioria era. Mas nós chegamos lá, irmãos, e, havia uma senhora que as pessoas começaram a falar com a gente: "Olha, isso aqui é a dona Nini, a dona Nini fazia isso". Perdão, dona Nini não, dona Naná. "A dona Naná fazia isso, a dona Naná fazia aquilo outro, a dona Naná". E eu estava assim, passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, cadê a dona Naná?
E eu não via a dona Naná, o pessoal só falava da dona Naná. E neste ano, né, uma senhora, eu só sabia que era uma senhora de idade, e as pessoas falavam da dona Naná. Aí um dia eu perguntei para uma irmã da igreja, falei assim: "Para quem que é a dona Naná que vocês tanto falam?" "Ah, pastor, dona Naná já morreu tem 8 anos. Tem 8 anos que a dona Naná morreu." Irmãos, e a dona Naná falava mais de Deus do que aquelas pessoas falavam. Eu saía na rua, as pessoas falavam da dona Naná. Não os crentes, os não crentes. "Você é da igreja ali?" "É, a igreja da dona Naná?" "É." Era a igreja da dona Naná. É impressionante, irmãos, como nós podemos deixar testemunho, esse testemunho vive, esse testemunho fala por nós. Pelos séculos dos séculos, o Senhor vai deixar servos deles que vão ser testemunha. A palavra deles vai permanecer e Deus assim é exaltado na vida dessas pessoas. O que é feito em Cristo permanece. Irmãos, para concluir, eu queria deixar para você que João nos ensina que a identidade cristã é formada em 2 momentos: na cruz, como a gente falou, e também na ressurreição. Então, na cruz você aprende que é amado, mas na ressurreição você aprende que esse amor venceu. Esse amor venceu por mim e por você. Irmãos, João nos ensina 3 verdades: na cruz você é amado, na ressurreição esse amor vence a morte e na vida esse amor não te poupa, mas te sustenta. Ou seja, nós enfrentamos muitas dificuldades, irmãos, mas nós somos sustentados por Deus. Irmãos, o erro foi pensar: se ele é amado, não morreu e não morrerá. O erro foi esse. Mas o certo é entender, irmãos, que o evangelho quer nos afirmar que se você é amado, nem a morte pode separar de Deus. Nem a morte. Quando Paulo afirma em Romanos 8, versículo 38 e 39, ele fala: nem a morte, nem a vida poderá separar-nos do amor de Deus. Nada pode nos separar. O discípulo amado, irmãos, ele não foi poupado da cruz nem da morte, mas foi alcançado por um amor que vence ambas, tanto a morte como a cruz. Irmão, sabe o que me intriga? Eu nunca vi ninguém dizer isso, mas eu chamo a atenção de você. Sabe o que me intriga na Bíblia? A Bíblia é cheia de pessoas que nós não sabemos quem é. Alguns textos são muito interessantes. Alguns textos nós observamos que a Bíblia ressalta pessoas que nós não sabemos quem é. Por exemplo, mulheres sem nome, homens que não aparecem. E aqui, quando ele afirma, olha, o discípulo amado corre, o discípulo amado crê, o discípulo amado continua, o discípulo amado permanece, o discípulo amado. Eu queria que você hoje entendesse que você também pode ser o discípulo amado. Você precisa se sentir como sendo o discípulo amado. O que João entendeu não é que ele era o melhor. O que João entendeu é: eu sou amado. Eu sou amado. E você precisa se sentir amado por Deus, querido. Em qualquer circunstância, em qualquer momento. Irmãos, e nós precisamos, irmãos, parar com o vitimismo. Vitimismo, sim, irmãos, que muitas vezes a gente fica assim: ninguém me ama, nem Deus. Olha como é que está a minha vida. Irmãos, nós estamos falando de um homem, sabe o que aconteceu com João? Você sabe como é que foi a morte de João? João foi preso, irmãos, numa ilha de Patmos. Tem uma lenda de que ele saiu vivo de um caldeirão de óleo fervente que jogaram ele, mas não é verdade, ele morreu, tá? Então, ele foi lançado ali, irmãos. E mesmo assim, mesmo sendo discípulo amado, Deus não livrou ele de uma morte terrível. E você se vitimando. Morando numa ilha, faz aí, faz uma pesquisinha em casa, chega em casa, procura lá no YouTube, em vez de você ver outra coisa, vai ver isso. Vai lá e procura Ilha de Patmos, no tempo de João, para você ver. E a ilha de Patmos, irmãos, era um grande deserto, era uma ilha onde o Império Romano tirava minério dali, não tinha
uma árvore sequer naquele lugar. O texto chama a atenção que ele morava numa caverna. No tempo dele não havia uma árvore sequer naquele lugar. Ele morava numa caverna. E ele viveu ali, irmãos, momento de escassez, provavelmente momento de sofrimento, trabalho duro, e mesmo assim usado por Deus num lugar onde muitas pessoas não esperavam que isso acontecesse. E eu e você reclamando da vida, e eu e você murmurando porque as coisas não andam do jeito que nós queremos, e eu e você achando que Deus tem que nos servir, e eu e você achando, irmãos, que se as coisas não correm do jeito que eu quero, eu não sou amado por Deus. E eu e você somos assim, irmãos. Irmãos, nós temos que parar com esse vitimismo, porque se nós, irmãos, não pararmos com isso, irmãos, nós vamos abandonar Jesus como todos os outros fizeram. Nós vamos abandonar Jesus como todos. E a pergunta que eu faço para você, lembre-se que o discípulo amado foi o que ficou lá. O discípulo amado foi aquele que não temeu parecer com Jesus como Pedro, né. Se você voltar lá atrás, você vai ver que as pessoas começaram: "Olha, esse aqui fala como ele", eu não. "Veste como ele", eu não. João está ali, do lado, em qualquer hora e momento. Alguém podia dizer: "Olha, ele também andava com ele é um deles, põe na cruz". E nós estamos falando, irmãos, do discípulo que mais andou com Jesus. Ele e Pedro são os primeiros discípulos a andar com Jesus. E o seu irmão Tiago. Tiago, João e Pedro. Eram os três que Jesus levava para todos os lugares. Irmãos, em vários momentos, você for ler os evangelhos, quem está lendo a Bíblia toda aí, repare quando você chegar nos evangelhos que muitas das vezes, irmãos, Jesus saía e se isolava dos outros discípulos e os três iam juntos. Ele viveu todo o ministério de Jesus. Todo o ministério. E todo o ministério mesmo, se alguém poderia ser reconhecido, era ele. Ele não se preocupou. E a pergunta que eu faço para você hoje é: onde você quer estar hoje? Aos pés da cruz? Ou você vai andar longe do Senhor? O seu compromisso é com Deus ou com você mesmo? O seu compromisso é em sentir bem, ser agraciado por alguma bondade? Interessante, né? A gente está falando do discípulo amado. O discípulo amado não ficou rico. O discípulo amado nem família tem. O discípulo amado, irmãos, não viveu em hotéis de luxo, porque muitas vezes o que nós vemos pregado por aí é: se Deus te ama, Deus vai te dar prosperidade. Né? O discípulo amado, irmãos, viveu uma vida miserável aos olhos dos homens lá de fora. Mas nós que cremos e observamos a graça do Senhor sobre a vida daquele homem, que alegria! Irmãos, eu tenho certeza que todos esses homens, todos os homens que viveram no período bíblico, todos eles dariam qualquer coisa para viver o que ele viveu, por exemplo, na ilha de Patmos, e ver o que ele viu na revelação de Apocalipse, por exemplo. E a pergunta que eu faço para você, sabe por que que ele fez isso? Porque ele viveu aos pés da cruz. E você está vivendo onde? Você está vivendo onde? Aonde está você hoje? Aonde está você? Eu não estou falando literalmente, eu estou falando, você entendeu muito bem. Onde está você hoje? Onde está teu coração? Onde está o teu propósito de vida? Onde está a sua fé? Você tem crido? Você tem crido? Você consegue observar que mesmo roupas jogadas são sinais da ressurreição, como João viu, e ele creu. E ele creu, porque quem entende, irmãos, do que Deus é capaz de fazer, não pode nunca parar diante das dificuldades. Irmãos, mesmo que haja uma pausa, um silêncio na nossa vida, nós precisamos continuar crendo, crendo. Ele creu. Eu pergunto a você, você crê? Você crê? Curve sua cabeça. Meu irmão, a mesa que nós vamos participar aqui é para quem crê. A mesa é para quem crê. Sabe por que que muitas vezes a igreja está cheia de pessoas que não passam por essa mesa? Falta o que neles? Andar perto da cruz. Crer verdadeiramente em Cristo. Eu te desafio nessa noite a crer.
Desafio crer, mas crer de uma forma verdadeira. Não crer, irmãos, essa fé intelectual, que a Bíblia diz que até os demônios creem. Até os demônios creem. A fé, ela se manifesta no mover. A fé se manifesta na ação. E Deus quer que você saia daqui tomando uma atitude diferente na tua vida hoje. Creia. Prazeres desse mundo, abra mão. Sabe por quê? Porque isso não te leva aos pés da cruz. Desejos, bens, nada desse mundo vai te levar aos pés da cruz. Mas o que te leva aos pés da cruz é crer no Salvador. Se você tem fé, Deus hoje te aponta o caminho. E o caminho que Ele nos tem dado é a entrega. João entregou tudo. Você também hoje precisa entregar tudo. Nesse momento, confesse a Deus seu pecado. Fale com Deus. Clame a Deus. Peça ao Senhor que fale o teu coração. Querido, Deus quer que você saia daqui como João, se sentindo o amado, o discípulo amado. Deus, grandioso Deus, ó Pai, o Senhor Deus nos mostra hoje que nós precisamos entender melhor o teu amor, Pai. Ó Deus, e quando olhamos para a vida de um homem que se viu como alguém amado, que entendeu o amor do Senhor por nós, nós muitas vezes questionamos a nossa fé, Pai. Se temos realmente essa fé, se realmente entendemos o amor de Deus, se realmente entendemos o sacrifício e realmente entendemos, Pai, o que é um Cristo pendurado no madeiro, vertendo todo o sangue por nós. E até mesmo, Pai, se entendemos por que estamos diante de uma mesa, onde essa mesa nós encontramos pão e o fruto da vide. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Renova a nossa fé, Pai. Aviva o nosso coração, Senhor. Aviva em nós, ó Deus, o Espírito, ó Pai, de que nós possamos entender, Pai, embora não estejamos vendo, ó Pai, que talvez, ó Pai, muitos aqui estão passando pelo sábado. Estão passando pelo sábado. Pai, mas vai de encontro nesse coração, Pai. Vai de encontro a esse coração. Fala-lhes, ó Deus, com teu poder, com tua graça, com teu amor, Pai. Lembra-os, ó Deus, da verdade que aquele sacrifício lá na cruz foi por nós, foi por mim, foi por cada um de nós aqui. Visita-nos, Pai. Ó Deus, e nesse momento, Pai, que vamos participar da tua mesa, Pai. Nós clamamos ao Senhor, Deus. Aviva o nosso coração. Renova a nossa fé. Deus, que nós saiamos aqui como discípulos amados. Abençoa a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.